Existe, eu vou começar a homilia contando uma história e descontando outra. E depois a gente termina na liturgia do dia a dia. A história que quero contar. Esta semana, assistindo o jornal, não me lembro se na segunda ou na terça-feira, uma mulher sofrendo violência dentro de casa pelo marido. Ela pega o telefone, liga para a polícia, e aí quando o policial atende o telefone, ela diz assim: eu quero uma pizza. E o policial fala: é da polícia, a senhora tem certeza que é aqui? Não, é nesse número mesmo. E então o policial, ela fala: eu quero uma pizza de pepperoni. Então o policial diz: a senhora está sofrendo violência? Ela: este sabor mesmo. E aí ele fala: a senhora está sendo ameaçada? Ela: mais ou menos. Aí ele fala: então me fala o endereço para eu enviar o pedido. Então ela diz: rua tal e tal e tal e tal e tal. Tá bom, o pedido da senhora vai ser atendido. Então a polícia vai até aquele endereço. Verdadeiramente aquela mulher estava sendo violentada. Na hora eu disse uma outra frase quando eu estava na sala de televisão. Não vale a pena repetir a frase que eu disse aqui. Vão ficar na curiosidade, mas eu vou trocar o adjetivo. Não adianta ter boa vontade de um lado, se não tiver boa vontade do outro. Para mim ali foi de uma sagacidade da pessoa que ligou e da pessoa que atendeu. Não adianta ter boa vontade de um lado, se não tiver do outro. A segunda, a história que eu desconto. Existe um quadro pintado, o pintor é Botticelli. Sandro Botticelli, dizem que é um sonho de Santo Agostinho, que um dia caminhando pela praia encontrou uma criancinha que estava tirando água, jogando num buraquinho e tal. Então Santo Agostinho perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou secando o mar, jogando água dentro do buraquinho. Então Santo Agostinho disse: você não vai conseguir. E ele disse: nem você vai conseguir entender a Santíssima Trindade. É mais fácil eu secar esse mar do que você entender a Santíssima Trindade. Essa história foi para a boca de Santo Agostinho e para os textos deles, embora ele nunca tenha escrito e possivelmente nunca tenha vivido isso. Então, descontar essa história em virtude disso. Como surge essa história? Essa história surge na Idade Média. O primeiro registro dela é de um monge cisterciense chamado Cesário de Stechmar. Ele escreve, mas não coloca na boca de Santo Agostinho. Ele diz: um grande escolástico disse isso. Depois foram registrando e acabou virando de Santo Agostinho. Essa história, ela tem um fundo importante. Qual é o fundo? No século XIII, havia começado a chegar muitos textos da Grécia, de Aristóteles e tantas outras filosofias que foram chegando na Europa, que começaram a ser traduzidos em virtude dos árabes que chegaram lá. E essas 1001 ciências que foram chegando foram confundindo as pessoas. E elas estudavam, e em virtude desse grande estudo e das dúvidas, estavam deixando a fé. Então a história está fundada em que? Se você estuda muito e acaba não conhecendo, não se aprofundando e não entendendo, pode mais lhe fazer mal do que lhe fazer bem. Se estuda mal, logo a compreensão também é ruim, e ruim também vai ser o seu modo de proceder. Então essa história era contada em virtude disso. Não para e arrumaram então Santo Agostinho para colocar a história na boca. E essa história então era contada em virtude deste ambiente, desta situação. Uma outra interpretação desta história é a que nós somos este buraquinho. Que o homem é aquele buraquinho em que a criança jogava a água. E que pode jogar água, e nós continuaremos insaciáveis
e que ao mesmo tempo o mar nunca seca. Ou seja, nós somos pequeníssimos perto de Deus. E que por mais que se aproximemos de Deus, nós nunca iremos conhecê-lo totalmente. E o mistério da Santíssima Trindade se encontra aqui. Na nossa incapacidade de compreender Deus em toda a sua dimensão, mas na nossa capacidade de conhecê-lo. Santo Agostinho vai dizer: Deus é incompreensível para o homem. Nós nunca conseguiremos entender Deus totalmente. Mas Deus é conhecível pelo homem. Nós somos capazes de conhecê-lo, de entendê-lo, de aproximar-nos dele vir até nós. Então nós conhecemos, mas compreendê-lo na sua totalidade nós não somos. E Santo Agostinho então vai dizer que Deus se revela por dois modos: pela criação, por aquilo que está à nossa volta, por tudo aquilo que Ele criou, pelas coisas que Ele nos concede, pela vida, se assim podemos dizer, e pela Sagrada Escritura. Aqui entra porque eu contei a primeira história. É necessário ao homem ter esta boa vontade do conhecimento, porque Deus está aí. E se eu não tiver essa boa vontade, não adianta. Não adianta Deus fazer os seus milagres, não adianta Jesus Cristo encarnar, não adianta Jesus Cristo realizar todos os bens, mostrar para mim as chagas dele, falar que ele está ressuscitado, não adianta eu enxergar os milagres do Senhor, a manifestação dele na Eucaristia, na sua palavra, por meio dos nossos irmãos, por meio da igreja. Se eu não tiver essa boa vontade, eu nunca vou compreender. E é por isso que hoje Jesus Cristo no Evangelho já aparece dizendo: foi dado a mim toda a autoridade, porque depois de Jesus ter feito tudo, ressuscitado, aparecido, ceado com os discípulos depois da sua morte, andado com eles 50 dias, alguns ainda duvidavam. Ou seja, Jesus poderia fazer o que for, mas ainda havia ali, em algumas situações, uma falta de boa vontade. Sempre me chama a atenção que quando Jesus se encarna, a primeira fala do anjo é: felizes os homens de boa vontade. Nós até cantamos isso no hino do Glória. Glória a Deus e paz na terra aos homens de boa vontade. Não adianta, é a primeira virtude. A primeira virtude de uma pessoa é a boa vontade. Não sei se já viram, quando a gente às vezes lidando com algumas pessoas, aí vira e fala assim: não, mas ele é até esforçadinho. Ele é até esforçadinho é de uma vida. Diz que a pessoa se voluntariou, se colocou ao lugar. Não, mas o namorado daquela menina é tão feio. Mas ele é trabalhador. Mas aquela menininha é feia, gente. Não sei, tá, o pessoal está ouvindo aí o Frei chamar os outros de feio, né? Mas é zelosa com a casa dela. Você não tem ideia de como ela é cuidadosa com os filhos dela. Como aquela pessoa é cuidadosa. Boa vontade é tudo. Boa vontade é tudo na nossa vida. Nenhuma porta se fecha para nós quando temos boa vontade. E aonde nasce essa boa vontade? Aqui entra a segunda história que eu descontei. No exercício de aprendizado. Santo Agostinho vai dizer: apesar de não sermos capazes de compreender Deus em toda a sua plenitude, nós temos que nos esforçar. E aqui vai revelar se os discípulos entenderam e aceitaram a autoridade de Jesus. Ide por todo o mundo e batizai. Se os discípulos entenderam e aceitaram, eles foram capazes de sair, batizar e anunciar quem era o Senhor. Se eles não entenderam e não tiveram boa vontade,
ficaram ali sentados, olhando, esperando o Senhor subir. Por sinal, até no Evangelho de Lucas, o Evangelho termina dizendo assim: quando Jesus sobe, o anjo vira e fala: e vocês vão ficar aí tudo olhando para cima? Esse mesmo que subiu, um dia vai voltar. No sentido que agora é necessário começarmos a caminhar. Que agora é necessário demonstrarmos que entenderam. Que é necessário agora arregaçarmos as nossas mangas e nos colocarmos em prática. E é este o mistério da Santíssima Trindade. Quando todos nós entendemos o envio do Senhor e nos colocamos na prática, no trabalho, no conjunto, com todos. Eu acho essa... E aí, uma das coisas, São Gregório Magno, se eu não me engano, vai dizer: não existe amor entre uma pessoa só. Amor é sempre diálogo, é sempre revelação. Não existe eu te amo, mas eu na maioria das vezes vejo quando alguns filhos, né, que dizem eu amo a minha mãe, não é capaz de levantar o pé para a mãe varrer embaixo. Eu não estou dizendo nem pegar a vassoura para varrer. A mãe está varrendo, está com aquele pezão lá, e tem que vir, tem que bater, meter a vassoura no pé, levanta esse pé infeliz, para ver se passa a vassoura. Não é capaz de levantar um pé. Que amor é este? Que amor é este? E se a gente observar em tantas outras situações, todo o amor demonstra, apresenta, se revela, tem um gesto, tem uma atitude, por menor que seja, tem uma atitude. E é este o mistério da Santíssima Trindade. O Deus que ama verdadeiramente, o Filho que é amado, que se sente amado, que é capaz, por se sentir tão amado e saber que o Pai o ama com tanta profundidade, é capaz de se doar na cruz. É capaz de fazer esse exercício. E esse Espírito Santo, que é o amor, ilumina a mente deste Filho, para que ele possa a todo momento cumprir a sua missão. O mistério da Santíssima Trindade é isso: Deus que nos ama. E aí não tem como a gente definir como é amar. Tenta descrever o que é amar, porque eu posso dizer que o amar é conversar, é o dialogar, é o trabalhar, é o dar, é o isso, porque o amar é um movimento. Deus é este movimento, Deus é esse amar. O amado é aquele que faz esse exercício, é o Cristo, sou eu. É alguém que está na fila, guardando a fila para alguém, é alguém que leva o outro para o hospital, é alguém que prepara uma comida, é alguém que trabalha, é alguém que espera. Este é o amado, aquele que executa o serviço, a ação, o próprio Cristo na cruz. E esse jeito de amar, que é o Espírito Santo, que revela, que nos ilumina a nossa mente, como eu devo agir. E a nossa oração, e aí concluindo a homilia, a nossa oração, hoje, o mistério da Santíssima Trindade, essa é a identidade, é o que tem de singular na nossa igreja, um Deus trinitário. A nossa oração, como devemos rezar, como devemos manifestar esse amor, esse diálogo, como devemos manifestar essa autoridade que Jesus nos concede e nos envia. Primeiramente, sabendo que todas as coisas estão em direção de Deus. Que todas as coisas que estão em direção de Deus são conduzidas, são levadas, são conduzidas por Cristo. São feitas, aliás, são realizadas por Cristo. E são conduzidas no Espírito Santo. Quando eu tive aula de Trindade, nosso professor fez assim: Deus era a cidade aonde um carro estava
se dirigindo. O Espírito Santo era esse carro que estava se dirigindo para essa cidade. E o motorista era Jesus. Então nós estamos indo em direção de Deus, aonde nós temos como condutor da nossa vida, como nosso modelo, o Cristo. E aonde temos como carro o Espírito Santo, que vai nos conduzindo. Tudo aquilo que nós fizermos, podemos utilizar esse modelo. Vou fazer isso para a maior glória de Deus. Vou fazer isso tendo como espelho o próprio Cristo. Como Jesus faria isso? Como Jesus seria esposo? Como Jesus seria como filho? Como Jesus seria como padre? Como Jesus seria como médico? Como Jesus seria como professor? Como Jesus seria como dona de casa? Ah, mas eu ainda não consigo ser como Jesus. Aqui entra então esse pedido do Espírito Santo, para que Ele me transforme, para que Ele abra a minha mente, para que Ele me revele quais são as minhas limitações, para poder agir ao modo de Cristo, em direção de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio.